Meus irmãos, nós estamos escutando esse trecho do Evangelho de São João, no capítulo 15. É o contexto da última ceia. Jesus estava reunido com seus amigos, havia lavado os seus pés e então começa a discursar, a falar para eles. E as leituras de hoje, o Evangelho que escutamos, há muita coisa que nós poderíamos meditar. Mas eu gostaria de concentrar a nossa reflexão hoje apenas em um versículo desse capítulo 15 do Evangelho de São João, o versículo 5, quando Jesus diz assim: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Essa palavra de Jesus, meus irmãos, ela é muito radical. Vejam, quando nosso Senhor, ele está fazendo os seus discursos, ele leva muito a sério, ele elabora bem aquilo que ele quer dizer. E se ele está hoje afirmando para nós categoricamente que sem ele nós não podemos fazer nada, o que Jesus quer dizer é que, de verdade, sem ele, nós não podemos fazer nada que preste, nada de bom. Sem Jesus, sem a sua ajuda, sem o seu auxílio, sem a sua mão a nos suportar, a nos dar suporte. E antes dele falar isso, o que ele começa dizendo? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós sabemos, meus irmãos, que qualquer planta, se nós cortarmos um ramo dela e ela deixar de receber a seiva, o alimento, a força que vem do tronco principal, aquele ramo, logo, logo, rapidamente, vai secar e vai morrer. E ele introduz a sua fala dizendo isso: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês vão secar, vão morrer. Vão servir para ser lançado como palha ao fogo e serem queimados. No final do século IV, começo do século V, surgiu na igreja uma heresia. Um monge irlandês, Pelágio, era um homem muito piedoso. E ele começou a ensinar um negócio que logo a igreja viu que estava errado. Ele disse que Jesus nos deu o exemplo. E aquelas pessoas que pecavam, pecavam porque queriam. Porque uma vez Jesus nos tendo dado o exemplo, todos nós tínhamos força suficiente para fazer a sua vontade. E quem pecava, pecava por querer, pecava por vontade. Rapidamente, né, no mesmo século, no mesmo período, surge Santo Agostinho, condenando essa heresia, dizendo: não, 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 não. Não é bem assim, não. Nada disso. Pelágio estava errado. E não obstante ele fosse um monge católico, ele era um herege. E o que ele ensinou para as pessoas era uma heresia, um erro. Por quê? Porque é verdade. Jesus é o nosso grande exemplo, o nosso grande modelo. Com a sua paixão, morte e ressurreição, ele nos deu a força necessária para nós vivermos a vida da graça. Mas nós não temos em nós, sozinhos, sem o Senhor, sem o seu auxílio, a força de fazer o que é certo. Porque, dizia Santo Agostinho, citando São João, sem mim nada podeis fazer. Nenhum ato bom, nenhum gesto de caridade, nenhum gesto de devoção, nada. Eu repito, esse nada de Jesus é um nada radical. A única coisa que nós conseguimos fazer sem Jesus é pecar, é fazer o mal. Nós dependemos do Senhor. Não é que Jesus deu o exemplo e agora pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer e eu só vou acertar. Por quê? Porque com o exemplo de Jesus eu não preciso de mais nada. Não, 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 não. Eu preciso do mesmo Jesus
para ser capaz de com ele acertar. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós temos, meus irmãos, que estamos muito atentos a isso. É a força da graça de Deus, é o seu amor. Nós somos um fruto, uma consequência da ação de Deus na nossa vida. Não é porque eu sou bom, porque eu sou sabido, porque eu sou inteligente, porque eu sou capaz. Não. Eu sou mau, eu sou fraco, eu sou limitado. Sem Jesus, eu seria um prostituto, um irresponsável, um preguiçoso, um vagabundo qualquer. E o que há de bom em mim, o que há de santo em mim, as coisas que eu faço, fala-me Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pega o negócio de apagar ligeiro, esse negocinho. Ih, pronto, a raça acabar. Deixa apagado mesmo. À noite a gente conserta. Enrolado aqui no negócio que queimou. Sem Jesus, é isso aqui que acontece na nossa vida. A gente só vai atrapalhado. Tá bom, vai sair durante. Enquanto eu vou me mexendo aqui, vai torando. Era isso que eu estava dizendo, não era? Eu estava dizendo exatamente isso. Sem Jesus na nossa vida, sem Ele agir, sem Ele nos dar a sua força, a sua graça, a sua sabedoria, nós não somos capazes, meus irmãos, de conseguirmos fazer nada que presta. São Paulo, na carta aos Filipenses, nos diz que é Ele, é o Espírito de Deus, é a sua força que realiza em nós o querer e o fazer. Vejam como São Paulo ele deixa ainda mais claro. Eu não sou capaz nem de querer o bem. Se eu não tiver a força da graça de Deus agindo habitualmente na minha vida, nem querer o que é certo, o querer a bondade, querer a beleza, querer o bem, eu sou capaz. É ele, repito o que dizia São Paulo, né? É ele que realiza em vós tanto o querer como o fazer. Então, se desperta em mim um desejo de ser bom, a vontade de fazer caridade para alguém, a vontade de ser alguém que trabalha, de ser justo e honesto, essa vontade já é uma manifestação da ação, da graça de Deus na minha vida. Porque esse nada é um nada radical. Nem o desejo de ser bom eu sou capaz de ter. Se não for Deus a me inspirar. Deus a colocar essa semente de desejo, de bondade no meu coração. O que acontece é que nós, sabendo disso, sabendo dessa verdade, sabendo desse anúncio de Jesus, sabendo desse anúncio de Jesus, nós não damos os passos necessários para vivermos a vida da graça. Por quê? Porque se eu sei que fora de Deus eu não sou capaz de fazer nada de bom, como é que eu posso então viver a vida divina? Viver a vida de Deus no dia a dia, no cotidiano, nas coisas que eu faço. Eu só sou capaz de viver essa vida se eu estiver unido ao Senhor. E como é que eu posso me unir a Deus? Só há um caminho, é o caminho da oração. É por isso que Santo Afonso dizia: quem reza se salva, quem não reza se perde. E qual não será a dor no inferno daqueles que se perderem ao saber que tão pouco, fazendo tão pouco, poderiam se salvar? Que tão pouco era esse? Era rezando e pedindo a Deus a graça da sua salvação. Notem que interessante. Está muito engraçado isso. Vem quando aparece um bicho aqui.
Se eu entendo que nada de bom eu consigo fazer por mim mesmo, eu necessariamente preciso passar para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Pedir a Deus, rezar a Deus que me dê essa graça. A graça de ser bom, a graça de agir bem, a graça de ter uma vida reta. Eu preciso rezar e rezar muito. Porque senão eu começo a ser alguém vaidoso. É uma doença espiritual a vaidade. Como é que eu sou vaidoso? Eu entendo que eu devo ser bom. Eu entendo que eu devo fazer o bem. Eu entendo que eu devo fugir do pecado. Só que eu tento fazer todas essas coisas sem rezar. Eu não quero ser infiel, eu não quero ser preguiçoso, eu não quero ser fofoqueiro, eu não quero ser ganancioso, eu não quero ser avarento. Tá certo, muito bem, ótima intenção. Foi Deus quem despertou isso em você. Agora, o que, que você vai fazer para conseguir essas coisas? A primeira coisa que você vai fazer, rezar. Porque tanto o querer como o fazer depende de Deus. Se você não rezar pedindo a Deus essa graça, você não vai conseguir se comportar, agir desse jeito. E aí, muitas vezes, a gente se impressiona com a nossa maldade. Mas, padre, eu tento tanto e não consigo. Mas é claro, você está tentando sozinho. Você teve uma boa ideia, você escutou numa homilia, você leu num livro, mas não está conseguindo colocar em prática. Por quê? Porque você não reza. E é só a oração que vai nos dar a força necessária. Porque nós somos como que ramos ligados a um tronco. E a seiva, o que vem desse tronco para mim, vem pela oração. É por isso que sem rezar, nós não conseguimos progredir na vida espiritual. Porque não adianta saber o que é certo. É preciso ter essa força de fazer isso. Sexta-feira eu estava dando catequese, e aí eu estava dizendo da necessidade, eu estava dando catequese sobre confissão. E eu estava dizendo lá que, né, falando sobre a confissão, a necessidade de se confessar, de fugir do pecado e tal. Aí eu disse assim, por exemplo, dando o meu testemunho, eu preciso me confessar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque peco muito. E daqui para as tantas, uma das pessoas que estava na catequese, uma catequese de adultos, me perguntou assim, padre, o senhor está dizendo que o senhor se confessa tanto, mas o senhor é padre. O senhor não sabe o que tem que fazer? Eu disse, sei, minha filha, mas eu sou mau. Não é porque eu sei o que é o certo que eu consigo viver o que é o certo. É executar o que é o certo. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Rezando, confessando, comungando. Porque aí Deus, eu vou me unindo a Deus, me fazendo amigo de Deus, cada vez mais profundamente. E conseguindo viver mais longe do pecado. E às vezes a gente vai se admirando, como eu dizia, né? Estava dizendo isso antes de falar desse exemplo, do mal no mundo. Mas vejam o que fizeram com aquele menino de 13 anos, não sai essa semana, essa notícia não foi? Do meninozinho que foi espancado na escola e acabou morrendo múltiplas vezes. Quando nós deveríamos nos impressionar de quando acontece uma coisa boa. Porque sem a graça de Deus, sem o seu amor, sem a sua força, sem a sua bênção, é isso que nós somos. Nós somos animais violentos, maus. E nós dependemos da ação de Deus. Inclusive, nós deveríamos nos impressionar conosco. E agradecer, obrigado, Senhor, porque hoje eu não fui preguiçoso. Porque a minha tendência, a minha inclinação é para que eu seja assim, para que eu me comporte assim. Agora, para a gente já ir, para nós irmos nos encaminhando para o final dessa meditação. Que oração é essa que eu estou falando? Por quê? Porque quando nós católicos falamos de oração, então eu entendi, eu tenho que rezar. Aí o que, que o católico faz? Aí ele começa a rezar o texto, começa a rezar o rosário, começa a tirar a novena, começa a fazer as suas devoções, que são muito importantes. Muito importantes. Tem o seu lugar na vida de oração. Eu não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso. Agora, a oração que eu estou falando para vocês aqui é uma oração de intimidade. É uma oração em que eu me volto para Jesus e o trato como um amigo. Se eu não consigo reservar todos os dias uns 15 minutos para falar com Deus,
do meu coração para o coração do Senhor. Como é que eu vou conhecer esse Deus? Como é que eu vou ser amigo desse Deus? É importante rezar o texto? É importante rezar o texto. É importante tirar a novena? É importante tirar a novena. É importante ter as minhas práticas de devoção? É importante você ter as suas práticas de devoção. Mas se você fizer tudo isso e não rezar, você está fazendo muito pouco. É a mesma coisa da comunhão. É importante comungar? É a coisa mais importante da sua vida comungar. Agora, se depois que você volta para a sua cadeira, você não reza, você não silencia, você não fala com Deus, nem quando comunga, você está fazendo o que quando comunga? Não é um gesto de mágica que vai acontecer no seu coração. Não é. Nós precisamos começar a rezar uma oração de meditação, uma oração de intimidade, uma oração de amizade com o Senhor. Eu tenho que reservar, e se possível, os primeiros minutos do meu dia. Acordar, tomar um banho para despertar, tomar um café, sei lá, e guardar ali 15 minutos sentado de joelho, fazendo a sua oração. Apresentando para Deus o seu dia, falando com Ele das suas dificuldades e conversando com o seu amigo. É tratar dessas coisas com Ele. Mas nós, católicos, nós não somos acostumados a rezar. E se rezamos, eu digo, nós fazemos as orações de piedade, as orações de devoção. E paramos aí. E já achamos que estamos fazendo muito. Não. É preciso ter intimidade, é preciso tratar com o Senhor, conversar com Ele. Ele é nosso amigo. Padre, eu não consigo me concentrar. Olha, eu já tentei parar para rezar, eu já tentei vir para a Capela do Santíssimo, eu já tentei rezar de noite quando está todo mundo dormindo, eu já tentei acordar mais cedo antes do galo cantar, eu não me concentro, eu começo a pensar em qualquer outra coisa, eu começo a pensar das contas que eu tenho para pagar, no caramba que eu tenho que dar no menino, nas atividades do dia. Não consegue rezar de jeito nenhum? Já tentou de tudo? Já, padre? Pois pegue um papel e uma caneta e faça uma carta para Jesus todo dia, para escrever. Eu quero você não se concentrar. Senhor meu Jesus Cristo, hoje eu quero te apresentar o meu coração, porque eu estou muito aflito com a doença que está passando na minha família. Por favor, escreva, todo dia, uma página no caderno, tá? 5, 10 minutos. E aí você vai ser obrigado a se concentrar, nem que seja para escrever. Mas a gente tem que rezar. Porque sem mim nada podeis fazer. Como é que eu vou conseguir viver o meu dia, vencer as dificuldades, passar pelos problemas, educar os meus filhos, trabalhar o suficiente se eu não rezo? Eu não vou conseguir. Então, Deus quer me dar essa graça, mas eu preciso querer recebê-la. Eu preciso rezar. Porque quem diz que é católico, quem diz que é cristão e não reza, na verdade, é um pagão frequentador de igreja, repetidor de oração. Pode ser um padre, pode ser um bispo, é pagão, é ateu. Reza, não reza. Porque Pelágio era um monge. Era um monge. Então, meus irmãos, nessa missa de hoje, peçamos a Deus nosso Senhor que Ele convença os nossos corações de que nós precisamos dEle. Agora, vejam, Senhor, eu preciso de Ti. Tá bom. E como é que você está buscando Ele? Porque dizer que precisa do Senhor e não procurá-lo é como alguém que precisa de um remédio e não engole a pílula. Não vai ser curado da doença. Então, eu repito, peçamos a Deus Nosso Senhor nessa Santa Missa que Ele nos convença que nós precisamos rezar. Que sem oração nós não somos capazes nem de querer fazer o bem. De que nós somos como ramos que estamos ligados a um tronco de uma árvore. E
se nós não permitirmos que a seiva dessa árvore entre em nós que somos o ramo, nós vamos secar e vamos morrer. Eu preciso rezar todos os dias. Porque senão eu serei um ateu, frequentador de igreja, mas sem fé. E para concluir, repetindo aquilo que comecei dizendo de Santo Afonso: se eu não rezo, eu não me salvo. Por quê? Quem reza se salva. Quem não reza se perde. Já está condenado. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.